Não é novidade pra ninguém que God of War 2 desafiou os limites técnicos do PS2. O jogo era extremamente bonito, rodava em 480p com um FPS desbloqueado, conseguindo manter uma média incrível de 45 frames por segundo. Mais tarde, God of War 2 recebeu um port para o PS3. A principal novidade desse port era que agora o jogo rodava em 720p 60 fps, mas as texturas ainda eram basicamente as mesmas do PS2. Recentemente, em 2023, God of War 2 recebeu um Fan Remaster, feito usando inteligência artificial, que basicamente deixou tudo atualizado para as resoluções modernas, mas mantendo o estilo de arte original, sem reinventar nada. Nessa época, eu reimaginei algumas texturas para o jogo, tentando se aproximar ao estilo gráfico de God of War 3. Porém, essas foram mudanças mínimas, focadas mais no Kratos e nos seus equipamentos. O que eu não esperava era que esse meu projeto iria inspirar algo mais grandioso, podemos dizer. Upon defeating Ares, Kratos, the once mortal warrior, finds himself on a journey to the ends of the earth. Spartans do not surrender. Bom, eu achei simplesmente incrível. O nome desse mod é Texture Revival, que significa renascimento das texturas. E detalhe, ele está sendo feito por brasileiros. Esse projeto busca reimaginar o gráfico do Gol 3 em God of War 2. Apesar de não parecer muito, o God 1, 2 e 3 usam a mesma técnica visual para apresentar seus gráficos, chamado realismo estilizado. Mas Gelos, se God 1, 2 e 3 usam a mesma técnica visual, por que God 3 parece tão diferente em gráfico? Bom, eu me fiz a mesma pergunta, e pesquisando sobre isso, eu descobri que o principal motivo é a evolução tecnológica do PS3. Com um hardware mais poderoso, foi possível usar texturas mais detalhadas, uma iluminação mais realista e também personagens com muito mais polígonos. A grosso modo, o principal motivo de God 1, 2 e 3 serem tão diferentes, principalmente no 3, é porque o poder de processamento evoluiu muito. Esse projeto chamado Texture Revival, assim como aquela remasterização feita por IA, não possui limites de resolução para as texturas. Então, com os celulares e computadores de hoje em dia, é possível detalhar muito cada textura que era do PS2, fazendo as texturas que eram para o PS2 virarem até além do PS3, porém ainda com as limitações de polígonos e iluminação do PS2. Rian é o nome do cara que começou e está liderando esse projeto. Ele me contou que a inspiração dele veio ao testar meus mods que eu fiz lá em 2023. Então, nesses últimos 10 meses, ele foi recrutando parceiros para o projeto que juntos passaram esse tempo recriando e reimaginando diversas texturas para o God 2. Agora que já expliquei a proposta do projeto, que tal conhecer o que foi feito até então? De início, temos o menu principal. Ele é provisório, mas já podemos ver que o logo está remasterizado, e o rosto do Kratos lembra muito a versão dele no God of War 3, porém com as limitações de polígonos do PS2. Agora vamos dar uma bisolhada no Kratos e nos seus equipamentos in-game. Como você pode ver, esse Kratos está bem fiel ao que temos no God 3, pois foram usadas as texturas do próprio Gol 3 para recriar essa. O Rian junto com o Replay Games, eles extraíram as texturas do God 3 e tentaram adaptar ali para colocar ele no 2. Já os modelos das lâminas de Athena seguem próximo do que eu desenhei lá em 2023. O interessante é que eles refizeram os efeitos de fogo no geral. A lâmina dourada e a lâmina level 5, por exemplo, ficaram muito mais bonitas. O Replay Games, ele conseguiu colocar esse reflexo nelas, deixando ainda mais realista de certa forma. E outra adição foram essas animações de fogo, parecendo que ele tá um pouco mais vivo. Armas secundárias e poderes. Os raios da Fúria de Cronos estão bem maneiros na minha opinião, principalmente esses novos efeitos de choque. Já os outros poderes parecem quase iguais aos do original, sem muitas alterações ainda. O martelo bárbaro mudou bastante, agora ele está cheio de lava. O original ele não tinha isso, ele era bem simples, tinha no máximo umas manchas e tal. De certa forma, essa reimaginação deixa ele muito melhor, pois lembra a forma que o próprio Auric, quando ele aparece lá nos Pântanos dos Esquecidos, a gente pode ver que ele tem uma aparência agora com lava e tudo mais, porque ele conseguiu escapar do fogo
fogo do submundo, e essa fuga trouxe algumas consequências aí pro corpo dele. Então faz sentido que o martelo também tenha sofrido algo parecido. A lança do destino. Bom, eu achei que ela ficou bem bonita nessa nova versão. Talvez finalmente ela consiga conquistar o seu primeiro fã. Por último temos a Lâmina do Olimpo, que como de costume é inspirada em God of War 3. Algumas texturas dos golpes dela foram alteradas, deixando ela muito mais bonita também, principalmente esse efeito de choque e também esse golpe que a gente usa para drenar os inimigos. Eu achei que ficou bem legal. Durante essa pequena demonstração, você deve ter reparado que o HUD também foi refeito completamente. O Rian estava me contando que essa daí é uma versão provisória, que ele quer melhorar muito ainda, mas várias coisas estão bem legais, principalmente a Fúria dos Titãs e também a cabeça de Euryale, que essa nova magia dela ali no HUD ficou bem legal. Ela meio que ficou assustadora. Por último, e antes de olharmos os cenários, veja como está o menu de upgrades. Ele está totalmente diferente. Talvez você esteja se perguntando, mas que criatura é essa na lateral? Eu tô achando ela familiar, mas eu não tô lembrado. Bom, caso você tenha esquecido, no jogo original era só um capacete grego, e aqui foi colocado a cara da Atropos, que é uma das irmãs do Destino, que vamos enfrentar lá perto do final do jogo. Então meio que colocaram um personagem do próprio jogo dentro do menu. Agora vamos dar uma olhada diretamente nos cenários. Em alguns momentos eu usaria a versão original junto com o projeto Renascimento lado a lado. Ambos estão em 4K, a única diferença será o pack de texturas mesmo. Mostrando várias coisas nessa fase inicial, você deve ter reparado, cara, como ela tá escura quando comparamos ela com o original. Mas em compensação, essa versão reimaginada ficou bem detalhada, focando nos mínimos detalhes. Uma coisa que eu gostei bastante foi esse lampião, por exemplo. Na versão original era só uma luz ali em volta dele. Agora a gente consegue sentir esse efeito de lens flare, e claro, tá bem escuro, talvez daria pra corrigir mexendo no brilho, mas eu acabei gostando bastante dessa configuração atual. O próximo cenário que separei é a casa de banho. Aquele lugar que rola a malandragem. Nice. Podemos perceber que nessa parte não tem uma diferença muito absurda quando comparamos lado a lado. Mas manos, eu não sei explicar. Jogando essa parte dá pra sentir a diferença. Eu acho que a junção dessa nova armadura, misturado com essas texturas mais realistas, deixa tudo bem imersivo. Já essa área é antes do pisão de R$1. Essa é uma área que mudou muito. Na versão original, por conta das limitações do PS2, ela possuía texturas com poucos detalhes no geral, principalmente no chão. Então quando a gente compara com essa reimaginação, que é cheia de detalhes, dá um grande contraste. Confesso que eu nunca tinha reparado que tinha areia aqui nessa parte, agora aquelas pilastras lá no fundo fazem mais sentido. É como se o cenário quisesse contar a história dele, mas o hardware da época não permitia isso. Já esse cenário eu escolhi só para mostrar o contraste da armadura, mas também vale a pena reparar esses azulejos e a vegetação da área. Assim como a casa de banho e diversos outros cenários, a versão do PS2 já era muito bonita, porém essa reimaginação consegue melhorar tudo. Dessa vez eu escolhi um lugar bem aberto, que de certa forma o PS2 deveria penar um pouco para reproduzir. Podemos ver muita água, madeiras e construções, com muitos efeitos no geral. Essa aqui é a versão original, que era bem bonita, porém toda lisa. Cada lugarzinho ali você entendia o que era, mas não tinha muitos detalhes. Na reimaginação, ele busca colocar detalhe em tudo. E bom, eu poderia ficar mostrando cenário por cenário para vocês, mas talvez ficaria chato com a narração. Então caso você queira ver uma comparação lado a lado, sem alguém falando por cima, eu vou estar postando lá no meu canal secundário, onde eu deixo na íntegra aí as comparações que eu fiz. Lá também vai ter algumas gameplays sem comentários, jogando essa versão. Calma aí, Gelos. Por que você só mostrou a parte de Rhodes até agora? Cadê o resto do jogo? A Ilha da Criação, a Caverna do Tifão e tudo mais? Bom, infelizmente, até o momento só foi remasterizado até essa região de Rhodes mesmo. O projeto atualmente se encontra em desenvolvimento e a equipe que tá remasterizando é pequena. Ainda vai um bom tempo até ficar tudo pronto. Atualmente já estão trabalhando na área do Tifão, e isso é no máximo, sei lá, uns 15% do jogo. Porém, uma coisa que foi me passada é que o jogo reutiliza a textura em vários lugares. Por exemplo, algumas áreas lá no futuro já vão estar modificadas, porque texturas remasterizadas aqui no começo vão ser usadas lá, então o jogo reaproveitar isso deixa o processo de remasterização mais rápido. Gelos, eu gostei do projeto em geral, como que eu faço para acompanhar as novidades dele? Bom, o Rian criou um canal dedicado para esse projeto, o nome do canal é Projeto Go, caso queira acompanhar eu vou estar deixando na descrição. Também foi criado um server lá no Discord, para facilitar a divulgação, comunicação e também recrutamento. Sim, o Rian tá a fim de recrutar novas pessoas pro projeto. Se caso você manja de edição de foto e queira ajudar,
Fala com o Rian pra você entrar na equipe se você quiser. E se caso você não sabe nada, o Rian falou que se a pessoa tiver interesse realmente em aprender, ele vai tentar fazer o máximo aí pra ensinar, já que ele também foi aprendendo enquanto fazia isso. Eu acho que antes de começar esse projeto ele não sabia nada, ele foi aprendendo enquanto fazia. Então ele pode ensinar pessoas novas e no final das contas ter várias pessoas fazendo. Dessa forma o projeto finaliza bem mais rápido. No geral era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse mod. Pra você que acompanha o canal sempre, em breve eu farei algumas lives jogando essa versão. Acredito que vamos curtir junto as mudanças, porque eu só joguei essa parte inicial onde tá pronto mesmo. Fiquem à vontade pra comentar o que vocês acharam sobre tudo isso. Caso você queira falar com o Rian pra elogiar, pra sugerir mudanças ou coisas do tipo, sabe que ele está aberto a contato. Divulguem o projeto se possível e fiquem bem. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado por assistir. Um salve aí para todos os membros e até o próximo vídeo.